Eu nasci em Coxilha, era distrito na época, né? Somos em 8 irmãos. Agora nós estamos em 6. 2 homens são falecidos, né? Eram 5 mulheres e 3 homens. E a minha mãe faleceu bem nova, eu tinha 13 para 14 anos quando ela faleceu. A gente foi mais com o pai, o meu desenvolvimento, digamos assim, né? Foi mais com o pai. O pai foi uma pessoa assim que para mim, esplêndido, né? Ele ficou viúvo novo, ele não quis casar porque ele não queria que ninguém judiasse dos filhos dele. E ele só voltou a ter... Ele tinha as coisas, mas não para morar junto, né? Só depois que todos casaram, que daí ele levou uma senhora para morar com ele, não deu certo. Também penso, ele já estava com 30 e poucos anos. Solteiro? Solteiro, né? Sim. E não dá certo. A gente teve assim uma infância bem legal. Inclusive tem morava perto da nossa casa uma professora, né? E ela disse que ela sempre sempre citava a nossa família como exemplo, porque ela dizia assim, né? São 8 praticamente, porque era uma escadinha, né? E ela disse, não se ouve um grito, não se ouve uma briga, não se ouve nada lá dentro daquela casa. E o pai trabalhava e nós ficávamos em casa, né? Então ela dizia sempre que era um exemplo, né? Porque a gente não saía para a rua, porque o pai, quando ele conseguiu, foi a primeira, todo mundo pode. Quando a gente veio lá de Coxilha, eu não tinha 5 anos ainda, né? E daí a gente veio morar na Vila Nova. E então o pai, para nos manter dentro de casa, ele fez um sacrifício enorme. Foi a primeira televisão da rua, uma televisão preto e branco, né? Ele comprou para manter os filhos dentro de casa, para não correr o risco, porque ele não estava em casa, né? Sim. Mas foi uma infância assim bem legal. Eu estou na turma do meio, né? A minha irmã mais velha mora em Caxias do Sul. Ela tem 80 e alguma coisa. Não sei exatamente 80 e quanto, mas é 80 e alguma coisa. Daí o outro irmão, que seria mais novo um pouco, já é falecido, daí em Erechim. Eu tenho uma irmã mais nova que quando a mãe faleceu ela era bebê, que ela me tem como mãe, porque eu que acabei cuidando dela, né? Ela já está com 64 anos. Mas ainda é o meu nenê. Como a minha filha também, que eu só tenho uma filha, né? Que eu digo para ela também que ela vai ser, que ela é o meu eterno bebê, né? Mas deu 8, eu tô bem no meio. O pai, a minha mãe batia, a minha mãe gostava de bater na gente, mas o meu pai não. Então ele só dizia assim, qualquer coisa que houvesse, que fosse, o pai dizia assim, o pai não gosta disso. Acabou, sabe? Sim. Então nós tínhamos um relacionamento bem bom mesmo, bem legal, assim, né? A gente sempre próximo, estava sempre um preocupado com o outro, sempre se ajudando, né? Na escola, no meu tempo de escola, a vida do negro era meio complicada, né? Então, eles me chamavam de... porque eu só estudava, Sim. né? Mas, tipo no recreio, a gente não ficava no pátio.
A gente não interagia com os outros colegas. Por quê? Um vinha e te dava um chute, o outro vinha e te jogava uma pedra, o outro vinha. Então, na hora do recreio, a gente ficava na cozinha junto com as cozinheiras, né? Na hora da gente ir para casa, tinha 2 meninos que eles nos acompanhavam para a gente poder ir para casa, porque senão sempre tinha agressão. Isso aí é uma coisa bem marcante, né, no nosso tempo de estudo. Mas não tirou nossa motivação para estudar. Eu estudei todo o primário, que era do primeiro ano até o 5º ano no Alberto Pasqualini, na Santa Maria. Depois eu fui pro Ceci Leite Costa. Depois do Ceci Leite Costa eu fui para o Fagundes dos Reis, que eu fazia técnico em contabilidade. Do Fagundes dos Reis eu vim para o UPF, que eu cursei em técnicas comerciais. Mas daí era licenciatura, né? Não foi a primeira opção. Minha primeira opção era economia. Mas daí, como eu não consegui passar, né? Então eu fiz, que era também uma disciplina que tinha, né? Era a 7ª e 8ª série que a gente tinha essa disciplina, né? Então, era bem interessante. Eu nasci em 54, 71, eu faço 72 esse ano. Eu fiz de 74 a 79. Quando eu estudei aqui, eu acho que tinha dois prédios. 2 prédios. Não era essa enormidade, agora é uma cidade. Sim. Aqui, né? E quando criança, eu não sei exatamente assim se eles não percebiam ou se eles não, sabe? Eu sei que a gente tentava se proteger, né? Claro. Mas não lembro nunca de terem interagido, digamos assim, né? Até porque era tudo tão diferente assim, né? Porque tu sabe que quando eu trabalhava, eu trabalhei 10 anos no Bradesco. Então, um menino que era, eu diria vizinho nosso, né? Aí ele pediu assim para mim, olha só como era o que as pessoas pensavam, né? Ele pediu para mim se eu conseguia um lugar para ele também trabalhar lá. Tu sabe o que o pai dele disse? Aonde que tu viu negro trabalhar em serviço limpo? Gente, eu achei aquilo lá ó, né? Sim. Então, as pessoas, eu fui uma, digamos, pioneira na minha família. Sim. Porque todas as minhas irmãs trabalhavam de doméstica. Odeio. Odiava serviço. Ai, era uma coisa assim, né? Então, o que eu pensei? E hoje os meninos dizem assim, né? Os meus sobrinhos, eles dizem assim que eu fui uma referência assim tão grande que eles puderam ver. Não, nós também vamos conseguir. Se ela conseguiu lá naquele tempo que era mais difícil, tu tem que querer, né? Claro. E então eles sempre dizem assim que foi uma referência para eles, né? Um exemplo assim, né? De perseverança, porque não foi fácil cursar uma faculdade, né? Você pagar o salário da gente era meio complicadinho também, né? Mas se você não tentar, você não consegue as coisas, né? Com relação aos professores na UPF, era mais, eu não sei se é ainda hoje em dia assim,
era lançado, digamos, o que a gente iria estudar e a gente que tinha que ir atrás, o professor simplesmente, né? Eu não fui muito namoradeira, não. O meu finado marido, quando eu conheci ele, na verdade, assim, eu me aproximei mais porque eu pensava, um negro lindo, pá de Deus. Mas ele bebia também um horror. E eu pensava assim, mas gente, eu tenho que tentar ajudar, sabe? Eu tenho que não consigo entender o porquê. Era bem problemático e tal. Ele teve... quando ele nasceu, a mãe dele era solteira. E ela é italiana. E ela se relacionou com um homem negro. E o meu marido nasceu negro, né? E ela deixou ele no hospital. Daí, eu sou um pouco chorona, tá? Não, sem problema. Daí, uma irmã dela trouxe ele para Passo Fundo. Isso foi Jandaia do Sul, me parece, uma coisa assim. E daí ela trouxe ele para Passo Fundo e entregou para a avó. Daí ele foi batizado no nome da avó. E ele só foi descobrir que era filho da tia, que ele chamava de tia, com 16 anos. E isso deixou ele revoltado até não dar mais, né? E aí ele foi levando a vida dele aos trancos e barrancos, né? Assim, que eu tentei de uma certa forma e acho que no final da vida, eu acho que eu consegui, assim, pelo menos que ele tivesse um reconhecimento por tudo que eu tinha feito tentando ajudar ele, né? Porque a gente separou e aí depois ele chegou até mim e disse, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho uma mulher, eu tenho uma casa, eu tenho uma filha, né? E ele disse, eu fico perdido, você é o meu alicerce, você é a pessoa que me... Sabe que... Mas... Daí de namorado, praticamente, né? Eu tive 2 namorados, daí com ele que eu casei. Depois de viúva, eu também tive 2 namorados. Mas um queria só ficar dentro de casa e eu não sou a pessoa de ficar dentro de casa. Eu tô sempre em atividade. E o outro adorava sair, não sabia dançar, fiz aprender. Ele ia lá para casa de tarde e eu colocava na televisão música, aí até que ele aprendeu. Mas aí ele resolveu tirar a vida, né? Daí eu sosseguei. Agora estou tranquila. E a sua família, seus filhos? Eu tenho uma filha. Ela também estudou... Não, ela iniciou matemática aqui na UPF, mas aí ela não conseguia ir adiante. E eu que pagava a faculdade dela. Isso já chegou uma altura que eu disse, vamos trancar, porque a coisa aqui... Daí ela foi lá para Anhanguera. Daí lá ela fez comércio, administração com ênfase em comércio exterior. A minha filha é separada e ela tem 3 filhos. Lá é a casa das mulheres, 3 netas. A mais velha fez 15 anos agora, daí a outra tem 11 e a pequenininha que tem 5. A pequenininha ela é bem mais apegada a mim, porque quando a minha filha engravidou dela, foi bem no início da pandemia e ela pegou Covid. Então, ela tinha uma kitnet, assim, que a gente se relacionava por dentro, assim, né? Tipo, saía da kitnet dela e entrava por dentro da minha casa. Sim. E aí, nessa época, ela já estava separada do marido dela.
E a kitnet estava desocupada porque eu disse para ela, então tu vem morar comigo e aluga lá, né? Porque o valor que o pai, digamos, das crianças dá de pensão... Pouco. É muito pouco, não tem como, né? Tudo bem, ela trabalha também, ela não... Hoje ela está com o salário assim, bem melhor, ela já consegue administrar melhor as coisas, né? Mas ali na época, ela tinha que alugar. Bom, enfim, estava desocupada a peça lá. O que a gente fez? Ela foi para lá, né? E eu fiquei pro lado de cá com a nenê. Aí, quando chegava a hora de amamentar, higieniza tudo, alcança pela, né? Ela amamenta, volta de lá, higieniza tudo de novo, né? Então, ela praticamente desde que nasceu, tá? Sua relação com a sua filha é boa? É boa. Eu pensava que eu seria uma mãe mais aberta, eu diria assim, mais liberal eu fui, só que eu não fui, como que eu vou te dizer... Conivente. De não, assim, não tomar muito conhecimento da vida dela, assim, das coisas dela, né? Tem coisas assim que eu fiquei sabendo agora, né? Que às vezes ela me coloca alguma coisa e que eu não tive essa percepção. Claro, outra coisa também, a gente trabalhava, né? Porque eu sempre digo que eu não criei minha filha, né? Porque eu saía pela parte da manhã, trabalhava o dia todo, né? No final da tarde pegava ela, já estava na hora da criança dormir, no outro dia a gente saía, então eu acho que isso dá um distanciamento. Porque quando ela teve a primeira filha dela, eu já queria que ela encerrasse ali, né? Daí ela me disse, mãe, eu não gostei de ter sido filha única, eu não quero que a minha filha sinta a mesma coisa que eu senti, né? Mas a gente não cria os filhos da gente, porque a gente trabalha. E eu pensava assim, ter um filho para os outros criar, então por que eu vou ter mais? Que a gente não cria, na verdade, né? Quem cria são os outros. Ou está na escolinha, ou está na creche. E daí eu não acho válido. Mas cada um, né? Ela acabou tendo 3. Só que eu disse para ela, antes dela engravidar, tá, daí como ela quis ter outra, tudo bem, a opção dela, né? Não era filha única, eu tinha mais 7 irmãos, então não sabia dessa... E tem uma certa lógica, né? Porque ela me disse assim, mãe, eu nunca vou poder visitar meu irmão, eu nunca vou, não vou conhecer meus sobrinhos, nada, né? Sim. Vai ser eu e eu. Mas realmente não tinha condições, né? De ter mais filhos. Sempre complicado, né? Até hoje é bem difícil. Ter mais de um filho. Um filho já é bem complicado. Eu queria voltar, porque eu acho que a gente falou pouco sobre sua carreira profissional. Como é que foi? A senhora se sente realizada? A senhora já é aposentada? Já? Já. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei de doméstica também, de faxineira. Ai, que horror! Mas, aí também uma das coisas que de uma certa forma me traumatizou, porque eu fui trabalhar na casa de um tenente da brigada. Mas eu estudava, né? Então eu ia para lá de tarde, digamos assim. Só que chegava lá, aquelas casas da brigada lá eram uma enormidade, né? Aí uma pia lotada de louça e panela e coisa arada, um pátio enorme. E eu tinha que vencer fazer tudo aquilo, e eu não vencia, e daí ela não me pagava. Daí no outro dia eu ia de novo, e daí estava lá de novo aquela pilha de louça, e eu não vencia. Eu sei que eu fui 3 vezes e ela não me pagou, eu não fui mais. E aí eu me traumatizei também, aí, né, porque era muita coisa, era um provalecimento assim muito grande, né, para com
tu tinha que vencer, fazer tudo aquilo, né? Não tinha numa tarde, digamos assim, né? Depois eu trabalhei limpando as escadarias de um prédio, que não foi muito tempo, o prédio do Dr. Celso Fiora. Aí eu vim para Semeato. Quando eu iniciei na Semeato, também eu iniciei varrendo. Odiava também. Tudo que é de limpeza eu odeio. Convenhamos que não é... Eu também não gosto de limpar. Mas eu fiquei pouco tempo ali. Aí eu já estava no 2º grau. Aliás, eu já estava cursando... Faculdade? Não, lá no que era colégio comercial, colégio à noite, comercial. né? Que era lá no Fagundes, né? Sim. À noite era o colégio comercial. E aí eu fiz um engenheiro, precisava de uma secretária. E eu fui uma das escolhidas para fazer o teste, né? E eu passei. Passou? Mas ele era alemão e ele não me quis. E ele não me quis. Mas aí a empresa em si, óbvio, né? Daqui a pouco eles já me recolheram, daí eu fiz um treinamento para o departamento pessoal, e aí eu fui para o departamento pessoal, isso na Semeato, né? Uhum. Daí eu fui para o departamento pessoal na Fábrica 2, na Vera Cruz. Aí eu fiquei lá. Daí abriu esse concurso para o Bradesco e eu fiz. Também foi outra polêmica. Por quê? Eu, na verdade, eu tirei o 1º lugar, mas eles não me chamaram. E um dia o Dr. Celso me perguntou como é que tu foi lá no concurso, na prova. Daí eu disse, olha, doutor, eu acho que eu fui bem, mas eu não me chamaram. E como ele era um dos clientes de peso, digamos assim, para o banco, ele quis saber. E aí eles me contrataram, né? Mas porque ele foi lá para saber, né, O porquê? como que eu tinha me saído, né, e daí ele ficou ficou sabendo como que eu tinha. Aí eu fiquei 10 anos lá. Aí outra história, né? Claro. Daí eu casei e eu engravidei já logo em seguida. E eu perdi o neném no 8º mês de gravidez. E eu tive que fazer a licença maternidade porque eu não era considerado aborto, né? Sim. Porque estava no 8º mês. Só que quando venceu a minha licença, eu já estava grávida de novo. E eu casei velha. E aí eles devem ter pensado assim, né? Agora ela vai querer um filho atrás do outro, né? Porque... E aí quando eu ganhei a Cândice, eles nem esperaram passar o período lá e me demitiram, né? Que eu sempre digo assim, esse cara com medo, casou velho, agora vai querer ter um filho atrás do outro, vai mais estar de licença maternidade do que trabalhando, né? Mas foram 10 anos. Aí eu fiquei 1 ano em casa, depois eu voltei para Semeato. Daí eu vim para Semeato, eu vim para o departamento financeiro, que eu fiquei também um bom... Eu sei que no total na Semeato eu fiquei 19 anos. No departamento financeiro, eu fui inicialmente para... Como que a gente chamava? Para o faturamento, uma época. Depois eu fui para o contas a pagar, que o contas a pagar, nessa época, era tudo assim com os caderninhos, né? E daí tinha tipo o Bradesco, o Banco do Brasil, Bamerindos, e aí a gente ia fazendo os lançamentos ali para saber como que estava o saldo de cada banco, né? Era quando ia fazer o pagamento, então tinha que informar o saldo de cada banco que tinha para fazer o pagamento das dívidas da empresa, né? Aí eu fiquei um bom tempo ali. Aí eu saí, em 96 eu saí,
porque a empresa estava com redução no quadro de funcionários. Mas durou só 6 meses, né? Porque daí, quando eles conseguissem equilibrar, eles chamariam de volta. Quando eles me chamaram de volta, daí eu fui pro setor de transporte. O que era o setor de transporte? Tinha os funcionários viajantes, os vendedores, em várias localidades do Brasil e mesmo fora do Brasil, né? Então a gente fazia o controle dos gastos deles, todos, hospedagem, refeição, o combustível, tudo, né? Tudo à mão? À mão ou já? Não, já digitalizado. Já digitalizado. Então a gente fazia esse controle, né, de gasto e fazia também quando a empresa vendia para fora do Brasil, né, a gente que fazia a documentação para exportação, no caso. Nós éramos em 2 funcionárias para fazer essa parte. E os motoristas daí de caminhão. E os terceirizados daí já eram uma outra, porque tinha os que transportavam, mas eram terceirizados daí. Era o departamento de transporte, mas daí já era no outro lado da fábrica, né? Nós fazíamos as transportadoras todas também. Mas era bem interessante, bem legal. Gente do céu, eu sou um pé de valsa daquele. Desde bebê, porque os meus pais, eles iam, como a gente ia em baile para fora, né? Na colônia, porque quando a gente morava lá em Coxilha, colônia, né? Porque era distrito de Passo Fundo. E, claro, com as irmãs mais velhas, né? Daí o pai e a mãe iam de carroça. Eu botava o fiareiro, tudo. E nós íamos para os bailes. E daí, como a gente era criança, né? Quando tinha porão, a gente dormia lá no porão das casas onde tinha o baile, que era nas residências, né? E quando não tinha o porão, a mãe nos colocava embaixo, que era os bancos de madeira, assim, e daí a mãe colocava nós lá embaixo do banco. E era ali que a gente dormia. Então eu diria que desde que eu nasci, né? Sempre indo em bailes e coisas assim, né? Quando eu estava trabalhando na Semeato, eu fiz várias viagens. Eu fui para Buenos Aires, fui para Argentina, fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fui para o Recife, fui em Olinda. Eu fiz porque eu sempre digo que eu trabalhava 10 meses do ano, eu pagava as minhas viagens, né? E 2 meses eu guardava para Recife. Na Argentina, a gente foi lá no Senhor Tango. Tem uma foto lá do Senhor Tango. Bem legal, Buenos Aires, né? Isso. Bem legal. Era para nós termos ido até o Chile nessa viagem. Mas aí a gente não conseguiu passar as cordilheiras lá, porque era uma nevasca muito grande, a gente não conseguiu passar. A gente foi até uma altura, nossa, que frio quando saímos de dentro daquele ônibus. Jesus amado, que é aquela dele, mas lindo assim, né, da gente ver. Me lembrava assim aqueles filmes que a gente assistia, né, aqueles índios lá no alto, isso foi uma coisa bem marcante. E eu imaginava que quando eu parasse de trabalhar, eu iria continuar viajando. Só que não. Agora, o máximo que eu faço é ir nas termais com o grupo, né, que eu faço parte do grupo da terceira idade. Então, a gente, eu muito pouco passei. Agora eu quero pegar, eu fui presidente do grupo, mas eu peguei a época da pandemia. Então, eu não pude fazer grande coisa, né, porque aí a gente ficou afastado. E depois eu não peguei mais. Só que agora eu vou lançar a candidatura. Porque
porque eu quero mudar essa coisa, porque essa diretoria que está agora, quando o vice-presidente, por exemplo, né, ele é vice-presidente esse ano. Aí o ano que vem ele é presidente e o presidente vira vice. Isso. Então tá naquela coisinha ali na Revezamento. mesmice, né? Sim. E daí não tem inovação. E eu tenho na minha cabeça que eu tenho que procurar lugares pra gente ir, assim, um bate e volta, porque o pessoal não gosta muito de ir. O mais que a gente fica quando vai a Piratuba são 3 dias, né? Mas senão eles preferem mais um bate e volta. E tem tantos lugares que a gente pode ir, pode conhecer, né? Não pode ser muito trilha, porque as velhinhas não aguentam. Não aguentam caminhar assim, né? Muito, mas tem lugares interessantes que a gente possa ir, que possa conhecer, né? Que tem que conhecer. E o nosso grupo, esses presidentes, digamos assim, parece assim que eles acham que o dinheiro do grupo é deles, que, sabe, que não... A gente sempre tem 28, 30 mil em caixa e eles não colocam nada de interessante. Acho que se a gente paga mensalidade e tem lá esse dinheiro, é pra gente usufruir, não é pra ficar lá no banco. Mesmo que gaste tudo, mas depois se junta de novo, uai. Né? Eu diria que não. Eu tenho uma das coisas que me chama muito a atenção, porque eu perdi várias oportunidades na época em que eu estava no banco. Porque hoje eu tenho minha casa própria, né? Mas na época a gente podia financiar uma casa, eu poderia ter uma casa melhor, eu não posso reclamar da onde eu moro, porque eu estou bem localizada assim, né? Estou ali no São Cristóvão, então ali eu tenho tudo ali, né? Sim. Tem banco, tem posto, tem mercado, tem farmácia, tudo ali na mão. Mas eu poderia ter uma coisa melhor. Mas a minha preocupação, eu sempre fui muito vaidosa assim, a minha preocupação era estar bem vestida, e daí o que eu fazia? Eu não comprava nas lojas baratas, eu comprava nas boutiques, daí o meu dinheiro ia... que eu falo assim, pobre, quando mete os pés pelas mãos. Que eu poderia, essa parte eu me arrependo de ter, sabe, de não ter me preocupado com... porque a gente pagava, financiava, digamos, uma casa, a prestação era pouquíssima. E eu não aproveitei isso, né? Mas daí, como os motoristas diziam, quando eu comentava isso com os nossos motoristas lá, e daí eles diziam assim para mim, tu não tem que pensar assim. Tu tem que saber que naquele período aquilo lá era importante para ti e tu viveu aquilo lá. Certo ou errado, mas era uma coisa, né? Daí se a gente não pode se arrepender de coisas assim que eram importantes. Mas era eu e a minha irmã mais nova, só que ela, como era eu, nós íamos para o centro todos os sábados, porque nós tínhamos que comprar sapato novo e vestido novo, porque nós íamos dançar à noite. Era um exagero, né? Mas era o que a gente fazia. É o que gosta. E ela sempre comprava as coisas mais caras do que eu, daí eu tinha que comprar coisa mais barata para mim, porque o dinheiro não dava, né? E hoje ela diz assim, tu permitia? Se tu dissesse não, não, né? O dinheiro era teu, tu permitia, eu não ia deixar de aproveitar aquilo que é uma das coisas que elas comentam, que eu sempre fui muito... Solidária? Às vezes a outra, minha irmã mais velha, que é um pouco mais velha que eu também, que ela dizia, normalmente, quantas e quantas vezes ela usava minha roupa nova antes de mim. E o que elas diziam, você permitia, né? E isso eu não consegui mudar em mim.
Eu sou muito bobalhona nesse sentido, eu não consegui mudar. Tem bastante, assim, cobrança, vamos dizer, né? Que eu tenho que ser menos boazinha, vamos dizer assim, né? Porque, assim, você não enxerga a maldade dos outros, né? Então, as pessoas se aproveitam, né? Eu acho assim, ó, que eu nunca deixei de fazer as coisas que eu gostava. E mesmo agora, né? Pela parte da manhã eu fico em casa, eu cuido da casa, cuido das netas e tal, né? Mas a tarde é minha. Então todas as tardes eu tenho atividade. Eu faço ginástica de segunda a quinta. Agora eu fazia segunda e quarta-feira lá no meu grupo, que eu não sou presidente, mas eu atuo como presidente. Faz 8 anos que eu atuo como presidente. Por quê? Esse pessoal da diretoria, que eu digo que é uma troca, eles não gostam de baile. E a gente precisa, são 52 grupos. Aqui em Passo Fundo, né? Fora os de fora, que a gente vai também, né? Por isso a gente vai sempre. Eu acho que David Canabarro eu só fui uma vez que eu me lembro, eu acho. Então eu estou sempre à frente desses grupos, por isso que eu sou uma pessoa extremamente conhecida, né? Eu saio na rua assim, se eu vejo uma pessoa de idade, eu fico olhando, porque eles me conhecem, mas eu não consigo guardar a fisionomia de todo mundo assim, né? Entendi. Mas daí como eu chego assim e eu não sei ficar quieta, então eu vou lá na mesa do grupo lá do primeiro centenário, eu converso com eles lá, daí eu venho, vou lá para Santa Maria, eu não consigo ficar parada. Tá, mas voltando ao que interessa. É que eu falo demais, eu falo pelos cotovelos. Quanto mais, melhor. Então, ali no grupo, de uma certa forma, assim, eles me têm, assim... Quando eu entrei, eu pensava, porque São Cristóvão é um bairro de pessoas italianas, né? E a gente sempre fica temerosa. Assim, quando eu parei de trabalhar, eu disse... Eu não vou ficar em casa, eu vou lá para o grupo da terceira idade, né? Porque eu tenho que interagir com as pessoas. E eu pensei assim, eu vou ali no São Cristóvão, porque é pertinho de casa, né? Fica 1,4 km da onde eu faço a ginástica. Eu vou ali, mas se elas me olharem de cara torta, eu vou lá para Santa Maria, porque lá que eu me criei, né? Lá que eu cresci, eu vou lá para Santa Maria. Você não queira saber como foi a recepção. Eu fiquei pasma. Eu fiquei pasma porque eu era tão conhecida. Como é que eles me chamavam? Claro, não sabiam o meu nome, né? A nega do salto. Porque sempre, assim, daqui para mais, né? Sempre em cima do salto. Então eu entrava na igreja, chamava a atenção de todo mundo, né? E daí me chamavam a nega do salto. E aí todo mundo conhecia, todo mundo se voltava, né? Quando eu entrei lá no grupo, vieram me abraçar e tal, né? Eu fiquei assim bem... E até hoje o meu relacionamento com eles, assim, é... Muito bom. É muito bom. Desde a minha filha, eu sempre coloquei, e eu sempre coloco, independente de, né, que primeira coisa é estudar. Vai estudar, vai se profissionalizar, né, vai ter a tua independência. Que eu sempre digo, como nós somos mulheres, e eu sempre coloco para elas, a mulher tem que ter, sabe, não, antes as mulheres ficavam na dependência dos maridos, né? Porque eram eles que trabalhavam, elas ficavam em casa cuidando dos filhos. Mas isso não é o ideal.
O ideal é ela ter o dinheiro dela, ela se, né? Então eu sempre coloco assim, vocês estudem e não quero saber que casem nove, nem que engravidem. Porque não é o fato de casar, Sim. eu acho que o pior é o engravidar nova, né? Mas daí eu fico sempre colocando essas coisas assim, independente. Eu acho assim que eu consegui conduzir a minha vida mais ou menos dentro do que eu imaginei, do que eu planejei para mim assim, né? Sim. A senhora gostaria de fazer alguma declaração, um agradecimento, por exemplo, a sua família, seus pais, pra gente... Um agradecimento. Eu acho assim, ó, que o fato de ter vindo de uma família bem unida, assim, né, e isso é muito importante, eu tenho, né, que a união dos irmãos, da família em si, é um suporte, digamos assim, é uma alavanca, uma segurança, né? Que a gente tem de saber que a gente tem sempre alguém de confiança para caso a gente precise para se apoiar e para, né? Então, e as oportunidades que eu tive, né? Tive muitas oportunidades assim. Eu acho que eu não posso reclamar assim das... Hoje eu me sinto muito feliz com o jeito que eu levo minha vida, né? Às vezes eu fico meio chata, mas... Eu gostaria... Eu é que agradeço vocês, né, por se predisporem a conhecer um pouco da nossa vida, da nossa trajetória, né? Eu já assim, como que eu vou dizer, já fiz tantas coisas, tantos interagir com tanta gente assim, né? Porque não só aqui em Passo Fundo, a gente vai também em Marau, a gente vai em 6 bailes em Marau, vai no Tijuco Preto, vai em Coxilha, né? Nessa redondeza aí. E aonde quer que eu vá, eu sou conhecida, né? As pessoas chegam, as pessoas me abraçam. Isso é importante. O fato de ser assim, alegre, expansiva, né? Ajuda também, né? Claro.